Boa noite. Tudo bem? Boa Ângela, noite. Socorro, tudo Ótimo. jóia? Boa noite. Ângela. Oi, querida, tudo bom? Mas Oi. é mas não, eu achei que era a Dila, mas não é. Valéria que está ali. Parece a Dila. Lembra a Dila? É o cabelo branco. Tudo bom, gente? Tudo bom, Tudo graças a bem. Deus. E como é que vocês estão? Bem, ontem eu terminei a aula, eu fiquei com um pouco de dor de cabeça, pouco, bastante. Um pouco bastante? Isso é muito comum, sabe? A dor de cabeça. Eu, na época antes da pandemia, que a gente vivia viajando, né, na minha bolsa tem aquele olhinho essencial de hortelã-pimenta. Porque a dor de cabeça, a leitura corporal fala que a dor de cabeça chega por causa do controle. Quer dizer, eu começo a entrar num lugar que eu quero controlar, a constelação ela mexe muito com a gente, né? E vai fazendo aquele vulco-vulco, aquele vulco-vulco aqui, aí eu começo a querer controlar, eu começo a não permitir as minhas emoções, elas querendo fazer o movimento, aí a dor de cabeça chega. É normal. Eu senti que era mais ou menos isso. A energia, né? Muita energia, né? Nosso corpo, né? É incrível. E é incrível, né? Falando assim também do movimento, ontem eu não pude assistir a aula, me falaram que a aula foi muito legal. Além do aprendizado, tem também a gente vai entrando em contato com as nossas emoções. Daí o olhinho de hortelã-pimenta. Socorro, tá com ele. É uma boa, o olhinho é uma boa. É só uma gotinha, gente, de cada lado aqui, assim, ó. Você passa aqui, tira com a mão. É uma maravilha esse olhinho. Vou providenciar. Muito obrigada. É o alimento quê? Um outro olhinho que é muito legal também para a gente que trabalha com constelação é o olhinho de gerânio ou de jasmim, porque ele ajuda a gente a ficar mais na gente mesmo, sabe? Muitas vezes, quando a gente está no movimento da constelação, quando eu ainda não estou muito bem treinada, como representante, por exemplo, muitas vezes eu fico um pouco misturadinha com as energias do outro. Quando eu estou mais treinada, eu consigo me colocar ali a serviço e passar as informações sem me misturar tanto. Lembrando que quando eu sou convidada para ser representante, na verdade, eu estou em ressonância, né? O Franz Huber, inclusive, ele não fala representante, ele fala ressoante. Aquele que está ressoando com aquela energia. Teve uma vez que estava tendo uma aula aqui e era a Ana da Fonte, inclusive, que estava dando a aula, e eu lembro que ela queria constelar algum movimento de pessoas que tivessem passado por uma situação de cirurgia e de dificuldade. E eu já tive que fazer várias cirurgias na minha vida. Eu falei assim, eu não escapo, ela vai me escolher. Mas eu fiquei quietinha. E aí uma outra pessoa foi ser constelada e a pessoa começou escolhendo um representante, outro representante. Aí chamou Paula, minha irmã, e eu falei, errei de irmã, escolheu Paula. Quando chegou no final, ela virou e falou assim, agora escolhe uma pessoa para a sua questão. Aí ele me escolheu para ser o representante da questão. Então, a gente está naquela vibração mesmo, de ressoar mesmo, em relação as questões que estão vibrando ali. Não acontece, por acaso, da gente estar, nós aqui, as pessoas que estão aqui hoje, estão aqui porque estão. E eu aprendi isso muito antes da constelação. Eu aprendi isso quando eu fazia um trabalho de voluntariado num movimento que chamava Despertar da Consciência. Às vezes, era um trabalho que a gente passava a semana inteira lá fazendo movimentos de
Olhar para a gente mesmo, de se curar, meditação, caminhadas, exercícios, estudos. E teve vez de chegar lá e ter 4 pessoas. E teve vez de chegar lá e ter 38 pessoas. Então, é uma coisa assim, de você sentir mesmo que quem é que está ali é que tem que estar. Então, hoje, por exemplo, eu não me preocupo. Se eu vou fazer um trabalho e aparece 2 pessoas, eu sei que são aquelas 2 pessoas que têm que ser atendidas naquele momento e que tem que escutar aquilo que tem para ser dito. Se aparece 200 pessoas, para mim está tudo bem, são aquelas 200 pessoas que têm que estar ali. E sempre tem um propósito e um movimento por trás. É muito interessante, muito... Traz essa confiança, sim, e isso é uma confiança no campo, né? Que o campo está trazendo o que tem que trazer. Dá uma certa leveza, porque te tira aquela angústia de será que vai dar certo? Já deu certo, porque é aquilo que tem que acontecer que está acontecendo, já é o que é certo. É claro que se eu vou dar uma aula, eu tenho que me preparar. É claro que se eu vou para uma festa, também vou me arrumar, não vou? Eu vou me vestir adequadamente para aquela festa. Eu não vou para uma festa com a roupa que eu vou para um velório, eu não vou para uma festa com a roupa que eu vou para a piscina, a não ser que a festa seja na piscina. Eu me preparo para aquilo, mas eu vou na confiança de que aquilo, que o que tem de melhor é o que está por vir. Quando eu tenho essa confiança de que o que tem de melhor é o que está por vir, até nos momentos mais difíceis fica mais leve. Porque a verdade é que os momentos difíceis, eles fazem parte da nossa vida. Eu desconheço a pessoa que não teve um momento difícil. Eu desconheço a pessoa que não passou pela dor. Eu estava fazendo uma constelação de uma pessoa ali agora e eu falei assim com ela, fala para o seu companheiro assim, eu agora me abro para a dor. Ela falou, eu não falo isso não, você está ficando doida? É porque não é que eu quero a dor, eu me abro para a possibilidade de até mesmo sentir a dor. Porque se eu me abro para a possibilidade de sentir a dor, eu tenho a possibilidade de viver o amor maior. Enquanto eu estou com restrições, eu não estou inteiramente aberta para aquela pessoa que está ali para mim. Se eu entro com o pé atrás, porque eu não quero sentir dor, eu não estou totalmente disponível. Se eu estou disponível para qualquer coisa, aí eu estou 100% aberta para o amor, do jeito que ele tiver que ser, do jeito que ele tiver que ser vivido. E eu posso viver ele intensamente por um dia, por 10 dias, por um ano, por 10 anos, pelo tempo que for, mas viver ele intensamente e inteiro, por completo. E lembrando, né, gente, que o que nós escolhemos vir aqui foi viver o amor. A gente escolhe um sistema que a gente tem um serviço de amor para fazer, um para-casa de amor para fazer. E muitas vezes a gente reluta em concordar com isso. E aí começa também a não concordar em amar quem nós somos, colocando defeitos, desqualificando com o chicote, né? Você fez errado, você nunca faz certo, seu corpo não é bonito, você não é certa, você faz tudo errado. Aí eu começo a não me amar, começo a não amar a minha vida, e aí eu consigo até não amar o outro. E são posturas, né? Eu acho muito legal aquele texto do Garriga que fala que é muito fácil o fluir da vida. É fácil porque é simplesmente amar, que é o que nós viemos fazer, um serviço de amor. Então, amar a vida como ela é. E se a gente olhar, todas as tradições de sabedoria falam isso. Amar a vida está a serviço do amor. Amar a mim mesmo, do jeito que eu sou. E se eu me amo do jeito que eu sou, e se eu amo a vida, eu posso amar o outro do jeito que ele é, sem desejar que ele modifique, sem ter intenção que ele modifique, para atender às minhas necessidades.
Porque quando eu amo verdadeiramente, eu não preciso que o outro modifique. Eu concordo com ele como ele é. Muitas vezes a gente quer modificar o outro para nos atender. Fala, mas eu desejo tudo de bom para ele, né? Muitas vezes a gente vê as mães muito aflitas. Não, porque eu vejo que meu filho não está fazendo nada, eu vim aqui porque eu quero constelar, porque eu vejo que meu filho está parado, meu filho isso, meu filho aquilo. E aí ela não percebe que quanto mais ela tem a intenção que ele seja diferente, mais difícil fica para ele. Porque ele não se sente aceito, ele não se sente certo, ele não se sente adequado. Quanto mais ela tem a intenção que ele faça do jeito que ela imagina ser o melhor para a vida dele, né? Se ele bebesse menos, se ele fumasse menos, se ele fizesse atividade física, se ela não comesse, se ela fizesse dieta. Como se eu soubesse o que é o melhor para a vida do outro. Como se eu pudesse distinguir a experiência que o outro precisa e quer viver. Muitas vezes a gente vê mesmo que a pessoa vai dar com os burros na água. E aí depois a gente vem com aquela frasezinha: a nossa experiência não serve para o outro. E não serve mesmo. E se eu tive a oportunidade de passar pela minha experiência, por que o outro não pode também passar pela experiência e vivenciá-la da maneira que é o jeito dele? Que é o jeito certo para ele? Porque cada um vive a sua maneira. Cada um, a gente fala assim, eu acho engraçado que a gente nasce do mesmo pai e da mesma mãe, mas às vezes eu acho que o pai que cada filho tem é diferente. Igual, os filhos são diferentes também, são distintos para os pais. Para cada pai, por quê? Porque a relação daquele filho com aquela mãe é diferente. Muitas vezes, eu estou identificada com pessoas lá de trás. Né? Vamos tentar dar um exemplo. Como é que é isso, André? Eu estou identificada com alguém lá atrás. Muitas vezes, tudo que já veio na nossa vida, né? Tudo que os nossos antepassados já viveram, é que nos trouxeram até aqui. E graças a tudo isso que nós somos quem nós somos. Tudo que foi vivido, que pôde ser vivido, e tudo que não pôde ser vivido. Tudo que foi sentido, tudo que não pôde ser sentido. Tudo que foi entendido e tudo que não pôde ser entendido. Foi tudo isso que me trouxe até aqui. Então, vamos tentar dar um exemplo como é que eu posso, talvez, ficar fora do meu lugar e trazer emaranhados para a minha vida. Meu pai teve uma noiva e terminaram esse noivado. Eu posso ficar identificada com essa noiva, com alguém que está lá atrás. E aí não está disponível para viver o amor plenamente agora. E quando eu escolho esse serviço de amor para que aquela dor tenha a oportunidade, eu sou a bola da vez para que aquela dor que foi sentida lá atrás, aquele amor que não pôde ser vivido lá atrás, possa ser visto agora. E aí haver uma reconciliação e uma liberação do fluxo do amor naquele sistema. Estão me acompanhando? Sim? Se quiserem perguntar, podem perguntar. É muito interessante quando as pessoas vão perguntando, porque fica bem interativo. E a gente tem aqui pessoas que estão estudando, pessoas que ainda não estão estudando, pessoas que já são formadas. E quanto mais a gente pergunta, mais as coisas vão se abrindo. Diga, Renata, quer perguntar? Eu queria saber, nesse caso específico que você usou de exemplo, como seriam as questões, assim, os sintomas, né, de uma pessoa estar identificada com um ex ou uma ex de pai ou mãe. Muitas vezes você pode ficar identificada com aquela ex, porque ela não teve um lugar de respeito e de agradecimento, porque, na verdade, se eu parar para olhar, eu só existo porque aquela ex concordou de sair da vida do meu pai.
Então, eu tenho que olhar para ela e falar assim, muito obrigada. Muito obrigada. Através do término do seu relacionamento, a minha mãe pode chegar e a vida pode chegar a mim. Então, eu tenho que ter muita gratidão por ela. E meu pai só é quem ele é porque ele viveu aquele relacionamento. Se for um relacionamento de um grande amor que não pôde ser vivido, muitas vezes a filha ou o filho, né, dependendo do caso, vem fazendo esse movimento para que o pai e a mãe sintam menos falta daquele amor. E às vezes isso é tão forte, que aquele filho ou aquela filha ficam até parecidos com aquela pessoa que existiu antes. É muito. E isso às vezes pode trazer, inclusive, transtornos. Quando o adolescente começa a chegar por volta dos 18 anos, se ele tiver muito identificado, pode ficar muito difícil para ele. Agora, como é que eu faço para desidentificar? Eu vou falar. Muito obrigada. Eu sinto muito se foi tão difícil para você. Eu sinto muito meu pai e eu sinto muito minha senhora. E você tem o meu respeito. Eu te agradeço profundamente. E você não precisa ir lá e falar isso com a pessoa. É no campo mesmo que a gente vai falar. Mas você pode fazer rituais se você quiser. Você pode fazer homenagem se você quiser. E funciona. Né? Agora, você só vai saber exatamente se você está identificada, Renata, e o porquê que está identificada, se você fizer a constelação. Porque a constelação não tem esse movimento. E se? E se fosse assim? Porque nós temos que lembrar que é fenomenológico. Né? Semana. Foi que dia? Um dia desses aí. Eu fui constelar uma pessoa e que ela estava. Era assim. Tava a família toda pulsando uma grande dor. Ela foi falando, e eu perguntei se tinha alguém lá atrás, e eu sentia que tinha alguém lá atrás, mas não tinha nenhuma história ali. O que eu fiz? Eu preciso ir lá escrafunchar e saber o que é? Não, eu não preciso. Eu preciso olhar que teve alguma coisa. Então, eu coloquei aquele antepassado que sofreu, que não pôde ser entendido, que não pôde ser amado, que foi excluído. E a família inteirinha estava enfrentando aquele antepassado. Eu coloquei tudo oculto e mostrou claramente. Então, não interessa. Na verdade, é claro que eu posso verificar onde que eu estou identificada, com quem que eu estou identificada. Às vezes fica muito claro e rápido, escancarado. Mas às vezes você não sabe e não me importa. Importa é que você dê um lugar de saber que agora você é a oportunidade de, por amor ao seu sistema, de fazer diferente e olhar para aquilo que não pôde ser, não pôde pertencer. O pertencimento, gente, é uma coisa muito forte. Né? Nós somos mamíferos. A nossa necessidade de pertencer é uma coisa que é imprescindível. Tudo o que o ser humano quer é pertencer e ser amado do jeito que é. Tudo o que eu quero é ser amado do jeito que eu sou. Quando a pessoa me ama do jeito que eu sou, eu posso ser quem eu sou, sem restrições. Vocês observem para você ver. E na maioria das vezes que a gente briga, a gente só briga com quem a gente tem garantido o amor. Vocês já perceberam? Porque a gente sabe que aquela pessoa vai conhecer a gente do jeitinho que a gente é. E mesmo que a gente brigue pesado com ela vai continuar amando a gente. Porque tudo que a gente quer é ser amado. E pertencer. Né? E muitas vezes, quando a gente olha para as questões, as pessoas não estão observando claramente o que está acontecendo. É muito comum os casos, né? Nós, mulheres, as mães, a Paula, minha irmã, fica assim. Também tudo acaba na mãe. E, na verdade, é que tudo acaba mesmo na mãe. É isso mesmo.
Somos nós que autorizamos os filhos a amarem os pais. Um filho que não pode amar o pai, ele fica sem amar metade dele mesmo. Começa por aí. Ele começa sem amor próprio. Segundo, ele não pode ir para a vida. Como é que ele vai fazer uma troca agradável num relacionamento se ele não está inteiro? Ele vai ficar querendo o tempo todo alguém para completar ele e não para fazer trocas amorosas. Ele vai ficar o tempo inteiro querendo um pedaço do outro. Porque ele está cheio de buracos. Né? Então, o nosso para casa de transformação é nos amar como nós somos. E para a gente nos amar como a gente tem que amar a vida. E da onde que a vida chegou? A vida chegou através do pai e da mãe. A vida estava lá no óvulo, a vida estava lá no espermatozoide. E eles se colocaram a serviço e, no momento, nós tivemos a oportunidade de vir. Só isso já é o suficiente para me agradecer e falar muito obrigada. Ah, minha mãe é difícil? É difícil, mas muito obrigada, mãe. Você é difícil porque foi tudo mais difícil para você. Senão você não era difícil. Muito obrigada, pai. Muito obrigada. Ah, o senhor é muito turrão, muito fechado. E é o melhor que está tendo. E muitas vezes a gente não para observar detalhes, né? Detalhes que parecem que não existe uma evolução, que não parece que não existe um caminhar. Se eu pego meu pai, como história, por exemplo, a minha avó mandou fazer uma correia no sapateiro, assim, ó, de couro, só para bater neles, para chamar atenção, para educar. O meu pai, na minha vida inteirinha, ele me deu um beliscão. Imagina o quanto que ele já foi melhor do que os antepassados dele, do que os pais. Ah, ele é fechadão, mas é puro amor. E a gente pode observar o amor em pequenos detalhes, que a gente não para prestar atenção. Porque, às vezes, nós estamos na nossa criança querendo a declaração de amor. Só serve a declaração de amor se for desse jeito. Se me der isso, me ama. Se não me der isso, não me ama. Né? O quarto que eu dormia, ele acorda às 5 horas da manhã, né? 6 horas, antes de 6 horas da manhã, saía para comprar o pão. Pegava a porta e batia a porta pá! Eu falei, pai, todo dia essa porta está me acordando. Ele começou a fechar a porta. Isso é amor. Isso é delicadeza. E, às vezes, eu não observo. Eu estou tão ligada nos defeitos e nas dificuldades que eu não observo pequenos movimentos que são verdadeiras declarações de amor. E eu tenho que lembrar que, se eu quero declarações de amor, eu também tenho que fazer declarações de amor. Para mim mesma e para o outro. O que eu tenho feito para me cuidar? Para me amar? Amanhã eu faço 60 anos. Eu resolvi essa semana me dar um presente. Todos os dias eu acordei e me aprontei para mim. Para mim. Eles perguntaram, o que é isso, André? Eu falei, não, essa semana eu estou comemorando, é para mim que eu estou fazendo. É um carinho comigo que eu estou fazendo. Então, assim, aonde que eu não estou sendo carinhosa comigo? Aonde eu posso ser mais amorosa comigo? Porque é ordens da ajuda. Eu só vou poder dar para o outro aquilo que eu tenho comigo. Se eu não tenho comigo, como é que eu vou dar para o outro?
Como é que eu vou dar para minha mãe, para minha irmã, para o meu companheiro, para o meu colega de trabalho, se eu não estou dando nem para mim? Aí não funciona. Né? E você vê, a gente vai falando, e a gente sempre acaba chegando nos mesmos lugares. Quando eu quero me trabalhar, ou quando eu quero me tornar uma excelente terapeuta, eu sempre vou cair nas ordens do amor ou nas ordens da ajuda. Né? Eu vou cair em estar no meu lugar, hierarquia, saber que todo mundo que criou um vínculo tem o direito de pertencer, e pertence, que não adianta eu excluir, sabendo que eu tenho que buscar um equilíbrio nas minhas relações no dar e receber, sabendo que não tem como eu devolver, que eu posso devolver um pouquinho para o meu pai e para minha mãe, mas que eles já me deram tudo que era suficiente que eu precisava. Que o que eu não recebi deles é porque eu não precisava, porque eu tenho um outro pacote para poder fazer aqui nessa terra. Eu tenho alguma outra coisa para aprender. E aí vou ordens da ajuda, eu só dou o que eu tenho. Se eu estou na minha criança, eu vou ficar reivindicando a vida inteira do meu pai. Ah, mas meu pai é muito rico, não custa nada ele me dar. Não custa nada ele te dar mesmo, não, mas ele não tem obrigação de te dar. E de mais a mais, se você está exigindo tanto, você vai ficar ligada com ele a vida inteira e não vai conseguir tomar sua vida e ir para o mundo. Fazer a sua vida com a sua cara, com o seu colorido. Vai ficar ali debaixo da saia eternamente, sem ter força nas suas pernas para fazer o seu caminhar, a sua jornada. E na hora eu queria perguntar uma coisa. Posso perguntar? Pode. E quando aconteceu comigo o seguinte, meu pai deixou um seguro de vida para mim e me avisou, eu tinha uns 13 anos, e passou mais ou menos uns 20 dias, ele morreu de acidente de carro. Parecia que ele estava prevendo isso. E o meu avô, na época, era uma figura muito rica e tudo indica que ele fraudou esse seguro, colocando ele como beneficiário. Eu nunca quis mexer nisso, nunca quis. E passei por muitas coisas, né? E a partir do momento que eu entrei na formação, eu comecei a entender que realmente, pensando que o meu avô é maior do que meu pai e eu sou pequena, eu deixei isso para eles. Falei, tudo bem, então tá, então fiquem vocês com isso. Mas, inclusive, assim, logo depois que isso aconteceu, logo não, passaram uns 20 anos, um pouco menos do que 20, a família inteira faliu. O avô faliu, os filhos dele faliu, e assim, era muita grana. Eu nunca pude, né, nunca me passaram nada, e o que o meu pai tentou passar, eles cortaram. E depois todos faliram. E aí eu fiquei pensando assim, acho que já tem alguma coisa aí da justiça divina, sei lá o que é, que imbróglio que é esse, que loucura que é essa, que eu não quero entrar nisso. Olha só, Renata, na hora que você fala justiça divina, fica parecendo assim, errou, tem que pagar. Aí você está dizendo assim, já estou no julgamento mesmo. Não deixei para lá, não. Estou no julgamento. Erraram, estão tendo que pagar bonitinho, né? A minha vingança será maligna. Quando eu concordo com o que foi, eu só sei que é o seguinte, o sistema ele busca se autoequilibrar e se autorregular de alguma maneira. Quando você... quando a gente está como constelador, a gente tem que ter um orelhão desse tamanho, assim, ó. Escutar tudo que ele fala, né? Você começou falando que tudo indica que seu avô fraudou. Depois, de alguma maneira, você colocou os irmãos do seu pai no pacote. Como se os irmãos também tivessem fraudado. E você fala assim, eu nunca quis fazer nada contra isso, com coisa que com 13, uma menina de 13 anos tem muita capacidade para fazer alguma coisa.
Entende? Então, assim, muitas vezes a gente fica com a história que contaram para a gente. E a gente não sabe a verdadeira história ou os verdadeiros motivos da história. Mas é porque a gente tentou, eu na época, não na época, né? Mas a minha mãe tentou conversar com avô, avó, irmãos, e todo mundo meio que esquivando e nunca quiseram falar o que houve. E aí falava assim, não, quando ela fizer 18 anos, ela vai receber esse dinheiro, mas eu nunca recebi também. Eles quebraram antes de você fazer 18 anos? Não, foi depois. E por que quando você fez 18 anos, você não foi lá? Então, foi aí nessa época, a partir dessa época que eu não quis mexer mais com isso. Não quis mexer com isso. É interessante, né, que quando você tem a idade para poder fazer, você não quer. Eu criei, Andréia, uma coisa, eu sou melhor do que isso, eu não preciso disso. Ao mesmo tempo, ficava dentro de mim uma coisa, não, que merda, mas meu pai, ele manifestou uma coisa ali, e eu tenho os documentos, sabe? Com assinatura errada, com um monte de coisa, um monte de papelada mostrando que isso realmente foi uma fraude. Mas eu não fui ao fim, eu não quis levar isso a juízo. Porque eu acho que ia ser escandaloso demais, ia ser uma coisa assim. E aí eu sempre tive muita resistência com essa família, foi sempre muito duro, mas desde que comecei a fazer o curso, eu comecei a me liberar. E assim, teve um dia que no grupo da família postaram a foto desse avô, que eu sempre tive medo, e eu olhei para ele e senti amor. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu falei, gente, coisa esquisita, eu tô sentindo amor por essa pessoa que eu sempre tive medo. E que meu pai também, eles tinham uma relação péssima, assim. Alguma coisa mudou, mas eu ainda não sei o quê. Pois é, talvez facilite, sabe o quê, Renata? Você entender que 1/4 de você é esse avô. Não, total, isso tudo foi cair na ficha. Eu comecei a ver as fotos dele criança, dele jovem, me identifiquei, entendi um monte de coisa, entendi, inclusive, ele não querer dar esse dinheiro com medo de alguma coisa, da história de vida dele, entende? Isso tudo foi organizado dentro de mim. É uma grande oportunidade a gente fazer essa formação. É uma grande oportunidade. E digo mais, existem momentos nessa formação que a gente tem vontade de pular fora. Eu não recomendo. Não recomendo, porque é na hora que está, vamos dizer, futicando ali, às vezes dói. Não é fácil. Às vezes a gente não quer ver. Às vezes a coisa está escancarada ali e você não enxerga, a pessoa fala, não estou vendo. E está tudo bem, ela vai ver na hora que ela der conta de ver. Né? Agora, uma boa dica, né, é aquela dinâmica do copo. Porque às vezes fica difícil. Eu já ensinei a dinâmica. Você já ensinei? Os copinhos descartáveis? Um copo para você, um copo para os seus pais, um copo para cada avô, um copo para cada biso. Eu encho meu copo. Aí eu vou devolver metade do meu copo para o meu pai, metade do meu copo para minha mãe. E falo, eu deixo com você, pai, o que é seu, eu deixo com você, mãe, o que é seu. É muito para mim. Eu só sou a filha, eu sou a pequena. O que é de vocês, vocês dão conta. É muita arrogância minha querer fazer por vocês. Eu sinto muito. Devolvo para os avós. Vó, eu deixo com você. Vó, eu deixo com você o que é seu. Pego metade do copo da minha mãe, deixo metade no da minha avó, metade do meu avô, metade do copo do meu pai, metade na avó. Depois devolvo lá para os bisos. Vai ficar aquele restinho assim no fundo, né? Aí eu volto tomando a força. Eu vou devolvendo e volto tomando a força. Eu agora tomo toda a força, toda a sabedoria, toda a coragem que vocês tiveram, biso. E a vida chegou através de vocês. Muito obrigada.
Sejam benevolentes, se eu posso fazer diferente do que vocês, mas com a bênção de vocês e com o meu colorido. E vou trazendo a água de novo para os avós. Aí vou falando com os avós para me abençoar, se eu faço diferente. Dos avós para os pais. E aí chega meu copo cheio, aí eu olho para eles e falo, eu agora tomo vocês. E você bebe. Se tiver difícil de fazer com água, eu falo assim, faz com uísque. Que aí pode descer queimando, mas depois relaxa. Mas esses exercícios parecem que são brincadeiras, mas, na verdade, à medida que eu vou fazendo, eles vão funcionando. Então, se eu estou com dificuldade de receber a vida ou receber meu pai, minha mãe, na hora que eu tomo, engulo, falo, eu agora tomo você, meu pai. Durante o dia, eu vou tomar um suco, eu tomo agora você, minha mãe. Vou tomar uma água de coco, eu tomo agora você, minha mãe. Do jeitinho que você é. Você é a mãe certa para mim, toda cheia de complicações, mas a certa para mim. Um ser humano que não é perfeito, mas é a mãe certa para mim. Você é o pai certo para mim. E essas dinâmicas que são pequenos movimentos, isso fazem grandes movimentos. Né? Esse movimento de ir fazendo a inclusão, tem sempre um irmão que está excluído, aí eu estou sempre fazendo um arranjo de flores e trazendo uma flor que representa cada um e tragam para ele, eu não preciso colocar no jornal. Eu perdi um bebê. Eu sempre vou fazer um movimento, eu vou fazer um arranjo, coloco 3. Eu tenho 2 filhos, perdi um, coloco 3, porque, na verdade, foi 3 filhos. Na hora que eu estou fazendo isso, eu estou dando a oportunidade dos meus filhos irem para o lugar deles, de terem mais fluência na vida. Quando eu estou no meu lugar, eu tenho mais fluência de vida, mais leveza. A vida fica mais prazerosa, mais divertida, mais próspera, porque eu estou no meu lugar. Eu, na hora que eu assumi que eu sou a terceira, as minhas características de terceira se favoreceram, se fortaleceram. As minhas gavetas ficaram mais organizadas, porque eu sou a terceira. Né? A minha vida financeira ficou melhor, porque eu sou a terceira. Os terceiros sempre se dão bem na grana, na vida. Minha vida financeira ficou melhor. Então, quando eu assumo o meu lugar, eu também fico melhor. Quando eu incluo quem precisa ser incluído, e a família inteira remaneja para um lugar melhor e mais adequado. Não interessa se é um irmão, se é a mãe, se é um tio, se é um sobrinho, não interessa. O que interessa é você fazer um movimento de inclusão. Se você pode estar incluindo um primo, se você pode estar incluindo um tio. Mas eu briguei feio. Briguei, mas isso aqui é meu sangue que corre nas minhas veias. Alguma coisa muito parecida comigo tem, e já é suficiente. O sangue já é mais do que suficiente. O sangue é o vínculo mais forte. Claro que nós temos outros vínculos que são extremamente fortes. Né? Eu caso, os meus filhos se casam, os meus sobrinhos se casam, e assim eu vou me enchendo de vínculos. E quanto mais vínculos eu tenho, mais exposta eu estou à exclusão. Só porque eu não gosto, só porque não é do jeito que eu acho certo, que é do jeito que eu quero, com coisa que o meu jeito é que é o certo, com coisa que existe isso, o que é certo e o que não é certo. Se nós todos estamos a serviço do amor, eu tenho que ter um olhar sistêmico para isso. Ordens ajuda. Um olhar sistêmico. Tem algum para casa ali. Quando acontece uma coisa difícil, para que isso aconteceu? Para me aprender o quê? Qual que é o ensinamento que vem disso? Mas essa pessoa só me faz atormentar. Aonde que ela está me atormentando?
aonde que ela está sendo meu grande professor. E eu estou insistindo em não aprender. Porque se ela está me atormentando tanto, eu também estou insistindo em não aprender. Porque se eu aprendo logo, eu já passo para outra lição. Se eu não aprendo, corre o risco de eu dispensar aquela pessoa, excluir e o pacote chegar diferente em outra pessoa. Só para me poder aprender a lição. Porque eu tenho um para casa para aprender. Todos nós temos. Né? E o nosso julgamento, né? Eu falo, se a gente conseguisse não julgar, talvez o não julgar é o verdadeiro amar. Né? Porque quando eu amo, o meu nível de julgamento é diferente, né? Aquela história, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? O não julgar é um exercício diário. As ordens do amor, as ordens da ajuda são exercícios diários. Não é para me ser uma boa consteladora. É para mim ser eu mesma uma versão melhor de mim mesma. Para me viver mais feliz comigo, mais harmoniosa comigo. Com mais leveza, com mais saúde. Saúde física, mental e espiritual. Emocional. Eu fico mais saudável comigo mesma quando eu estou... eu não preciso ficar atenta, não. Eu não preciso ficar tensa. Basta eu ficar atenta que você vai tomando os tapinhas na cara o tempo todo. Né? Eu vi que eu estava no lugar da minha mãe através do álbum de retrato. Desde pequenininha eu estava lá agarrada no meu pai. Colocada do lado do meu pai. Não, desse tamanhozinho assim no retrato, eu já estava lá de bracinho dado com ele. Semana passada foi aniversário dele. Moacir estava aqui em casa, fez assim, vou tirar um retrato. Na hora que ele pegou a máquina, eu vi que eu estava lá no lugar da minha mãe de novo. Do lado do meu pai e minha mãe lá no meio dos meus irmãos. Quer dizer, eu não falei nada, mas eu falei, Andréia, não, minha filha, vai para o seu lugar, vamos tenência, presta atenção. De novo, você é a filha, você é a pequena. Para com isso. Né? E tanto a gente faz de ficar no lugar errado, quanto o buscar ir para o nosso lugar, são atos de amor. Vocês entendem isso? Está fazendo sentido? Regina está balançando a cabeça aí. Não é assim, Regina? A gente vai trabalhando, tirando as camadas. Eu estou vendo aqui na minha frente uma foto que eu tenho dos meus pais com os meus irmãos, e a vida toda eu percebi o meu irmão fora do lugar. Ele sempre teve muito problema, e na foto ele está lá do lado do meu pai, e eu no meu lugarzinho. Ai, que bom! É incrível como é que os retratos revelam. Minha avó ficou viúva muito jovem, então o irmão mais velho da minha mãe assumiu mesmo o lugar de pai. Se você pega um retrato da família assim, meu tio está de braço dado com a minha avó, sentado um do lado do outro e os outros filhos em pé atrás. Uma coisa assim escancarada, você ficar com os olhos assim arregalados. A gente só não vê quem não quer. Né? Então, assim, a vida muitas vezes nos leva para esse lugar, nesse para casa, de muitas vezes estar no lugar do pai e da mãe. E o para casa eu fazer o movimento de buscar o meu lugar, para me deixar mais leve para as próximas. Mesmo eu não tendo filhos, porque eu, por exemplo, não tenho filhos, mas a cada movimento que eu faço, eu deixo mais leve para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas netas. E a gente olha e vê que elas já vêm num outro movimento, que é muito bonito ver as menininhas já num outro movimento. É muito lindo.
E isso traz uma alegria e uma satisfação. Isso é a gente se colocar a serviço da vida. E quando a gente se coloca a serviço da vida, o dinheiro ainda chega. É a coisa mais legal do mundo, porque o dinheiro ele está a serviço da vida. O dinheiro é uma energia espiritual e ele também chega através do nosso desempenho. Então, se eu faço aquilo que eu gosto, com bom desempenho, com prazer, o dinheiro vem na busca do equilíbrio, da autorregulação. Ele chega, e ele chega e ainda quer ser gasto a serviço da vida. Ele não quer ficar parado, não, viu, gente? Ele quer ser gasto a serviço da vida. Aí você entra num ciclo de prosperidade, assim, de chegar, de sair, de chegar, de sair, de chegar e sair, e aquela roda vai fluindo cada vez mais, com leveza, com suavidade. Eu falo assim, eu brinco, né, que eu falo assim, que também tem as nossas crenças que nos limitam, né, em relação à prosperidade, porque não é só dinheiro, prosperidade não é só dinheiro. A gente ser próspero de tudo que a gente já nasceu merecendo. Mas tem crenças de menos merecimento, tem crença de quem tem tudo não é espiritualizado, tem crença que eu não posso ter mais que meu pai e minha mãe, tem crença de que o dinheiro é sujo. Tem um monte de crenças que nos impedem de estar nesse ciclo de prosperidade, de abundância. Com coisa que a gente não merece ter tudo que a gente veio experimentar aqui. Nós viemos aqui para ser feliz, para experimentar tudo que a gente tem direito, do nosso jeitinho. Então, assim, é um movimento, a gente está reconhecendo isso também, de estar aqui a serviço da vida. A vida é amor, a serviço do amor. A gente roda, roda, roda e cai no tal do danado do amor. Então, e nessas crenças limitantes, tem uma amiga minha que me ensinou a falar assim: se fui pobre algum dia, nem me lembro. Eu vivo repetindo, o povo dá risada. Eu atualmente falo assim: tudo que eu gasto, volta. Tudo que eu gasto, volta. Eu gastei aqui, daqui a pouco pinga lá na minha conta. Eu posso ficar tranquilo. Eu não preciso me preocupar. E eu vou... Essas coisas a gente vai falando e vai repetindo, e isso vai chegando, vai diminuindo essas crenças. Porque, para mim também, ser uma pessoa com menos julgamento, eu tenho que baixar minhas crenças. Eu tenho que reduzir minhas crenças, porque senão eu vou estar no julgamento dentro daquilo que eu acredito que é bom, que é ruim, que é legal, que é errado, a religião, a política. E eu falo, a gente pode falar de um outro lugar. Por exemplo, eu posso falar de política e na hora que eu estiver falando de política, eu trazer o Bolsonaro e o Lula e causar um grande fuzuê. Mas eu posso falar de um outro lugar que vai mais isento. Eu posso falar de política sem falar de político. Eu vou num lugar muito mais profundo, muito mais isento de julgamento e muito mais leve. Então, a gente pode fazer isso. E isso é uma escolha que eu posso fazer. Escolher fazer diferente. É escolher. Não adianta, constelação também não é um remédio que eu tomo e está tudo resolvido. É uma decisão. Eu olho, vejo e falo assim, bom, eu posso fazer diferente. Aí eu vejo que eu estou fora do meu lugar, eu vou fazer o exercício de ir para o meu lugar. Eu vejo que eu estou identificada com alguém, eu vejo que eu estou excluindo alguém, eu vou fazer o movimento de inclusão. Eu posso fazer sozinha comigo? Posso. Eu posso fazer o exercício, faço uma dinâmica, trazendo para o meu coração. Se está muito difícil, eu posso colocar aquela pessoa dentro da minha vida numa distância que fique confortável para mim. Eu só reconheço que ela faz parte, que ela ainda está distante, mas é o que eu dou conta, mas que ela faz parte. E à medida do que for sendo possível, eu posso trazer ela para mais perto do meu coração. É assim, é o exercício de ir fazendo. É no caminhar que se faz a caminhada. Não é um botão de liga e desliga. É um processo, é um movimento. Está fazendo sentido?
querem perguntar alguma coisa? Renata está rindo. É seu filho, Renata? É o outro, né? Começou a live, estava com um, agora veio o outro aqui. Oi, gente. Boa Oi. noite. Vou fazer uma pergunta. Pergunta. Quero saber um pouco mais de como é feito essa inclusão de pessoas, por exemplo, adotivas, né? De crianças adotivas, né? Pessoas que fazem parte da família, mas que trazem essa carga de outras famílias, que trazem referências de outras famílias. Como é que funciona isso na constelação? A criança adotiva é uma coisa é uma pergunta bem complexa. Primeira coisa, a gente nunca deveria adotar uma criança porque a gente quer ter um filho. A gente deveria adotar a criança pela criança, não para satisfazer o meu desejo, e sim para atender à criança. Esse é o movimento mais difícil, porque na maioria das vezes eu quero suprir uma necessidade minha, né? Quando a gente adota uma criança, a gente tem que lembrar que a maioria das vezes quem eu excluo é a família de origem daquela criança. Eu entro no julgamento dos pais biológicos que não conseguiram dar conta de seus pais. O movimento correto é eu ter uma gratidão e um respeito pelos pais biológicos que estão me possibilitando exercer a paternidade e a maternidade. Eu só estou tendo essa possibilidade porque eles não puderam. Então, através da dor e da dificuldade deles, eu tenho a possibilidade de exercer a maternidade e a paternidade de amar. Então, eu tenho que ter muita gratidão e não julgamento. Eu não tenho que achar que eu sou melhor do que eles. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso é uma crença muito limitante e um julgamento muito grande, que nós somos melhores do que drogaditos, que nós somos melhores que alcoólatras, que nós somos melhores que loucos, que nós somos melhores do que qualquer outra coisa. Todas essas pessoas têm assassinos, essas pessoas têm um serviço pesado, um serviço destrutivo. Não é leve. Nós que estamos aqui no julgamento e apontando o dedão, temos um serviço leve, um serviço agradável. A gente tem que conseguir ter um olhar maior e mais distinto para tudo isso. Não que as pessoas não tenham que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Não é isso. Elas têm que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Mas eu tenho que reconhecer que elas foram tomadas por um serviço. Quando eu coloco no campo a vítima e o assassino, eles se gostam. Aquela criança que é adotada, ela escolhe ter mais de um pai. Ela sabe que ela vai ter esse para casa. Do mesmo jeito que um bebê que tem uma vida curtinha, ele já sabe que ele vai ter uma vida curtinha. E por amor àquele sistema, ele escolhe vir e ter uma vida curtinha, mas uma vida cheia de significado, que leva cargas pesadas para deixar mais leve para a gente. Não é uma vida insignificante e sem importância. É uma vida cheia de significado e uma vida completa. Às vezes eu esqueço que a vida... Eu fico assim, coitadinho, ai, coitado. Não, ele teve uma vida completa, ele viveu a vida inteirinha, plena. Nós não somos coitados. Quando eu estou no meu adulto, eu posso observar claramente isso. Tem gente que está falando que não está escutando nada. Vocês estão escutando? Sim. Sim, perfeitamente. Acho que uma coisa lá, não é? Osmarina deve ser aí com você, porque aqui... Osmarina sai e entra de novo, mas ela não está escutando, vai ter que escrever aí no chat.
E sobre o aborto, a pessoa que aborta. O que tem a pessoa que aborta? Não entendi a pergunta. Me explica a sua pergunta. Você está querendo me perguntar se a pessoa está certa, se ela está errada? É isso, Rafael? A pessoa que faz o aborto, ela está fazendo aquilo que ela dá conta. Eu não sou nem a favor nem contra. As pessoas têm momentos na vida dela que elas dão conta, às vezes elas fazem um aborto, às vezes elas se arrependem, às vezes elas não se arrependem. Quem sou eu para julgar? Eu nunca fiz um aborto, eu evitei filhos durante muito tempo, eu não tive filhos. Na hora que vinha na minha cabeça que a menininha lindinha, rapidamente eu arrumava outra coisa para fazer. E aquela outra coisa virava prioridade. Na hora que eu assustei, já tinha passado o tempo, já não dava mais tempo. Eu cheguei a me questionar que eu deveria ter tido filhos, mas a minha vida, eu não poderia fazer o que eu faço, com a intensidade que eu faço, da maneira que eu faço, se eu tivesse tido filhos. Então, eu me coloco a serviço da vida. E, de alguma maneira, meus sobrinhos também são meus filhos. Eu acabo chamando eles todos, tirando eles todos do lugar, chamando eles de filho. Ô meu filho, a minha filha. Eu tiro eles do lugar o tempo todo. Eles me colocam lá no lugar, tia Dé, mas eu vou lá, ô meu filho, e vou tentando atender um de cada vez, do jeito, com o carinho que eu posso, que eu dou conta, do jeito que eu acho que é a cada momento. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas eu estou sempre com a intenção de fazer o melhor. Em relação, eu não sei se te atendeu, falam que o aborto, claro, aquele bebê que foi abortado, ele faz parte. É isso mesmo. E aí você tem que estar bem atenta, porque quando a gente vai constelar uma pessoa, eu tenho que olhar se aquela pessoa está no lugar dela. Então, se a mãe fez um primeiro aborto e nasce um filho, esse que nasceu aqui não é o primeiro, ele é o segundo. Se ela fez 2 abortos, esse vai ser o terceiro. E tem uma coisa também, eu não tenho que assustar com os abortos que as pessoas fizeram. Eu já vi casos de mulheres que fizeram 14 abortos. Quem sou eu para julgar? Eu não sei a história passada dela. Eu não sei o que a mãe dela viveu, o que a avó viveu. Eu sei que o nosso feminino ele é muito machucado. Ele é muito ferido, o sagrado feminino da mulher. E muitas vezes é nesse lugar que a gente está repetindo a história. É nesse lugar que eu acabo sendo até mesmo abusiva comigo mesma. E estou me maltratando e me castigando. Eu quero fazer uma pergunta. Pode perguntar, Ângela. É pessoal, né? Então, uma história antiga do passado, aí a pessoa não consegue se desligar, seria... Porque aí fica aquela dúvida, né? Posso ter tido aborto espontâneo. Nesse caso, da pessoa ter um aborto espontâneo, aí, eu não sei como perguntar, mas vamos dizer assim, a gente não era só um casal, a gente era uma família, certo? Certo. Por isso que é mais difícil de religar quando é família. Não, eu não vou te dizer o seguinte, quando você tem um filho, é o vínculo mais profundo que pode existir, né? Mas você também pode estar conectada a essa pessoa, independente do filho. Entende? Sim.
E você vai estar... às vezes a gente vive coisas com uma pessoa que ela vai fazer parte da nossa história para sempre. Quanto mais eu lutar para que ela não pertença, para mim, quanto mais eu lutar para me esquecer, quanto mais eu lutar para que ela desapareça, mais ela vai aparecer. É igualzinho quando eu fico negando a raiva. Eu vou negando a raiva, vou negando a raiva, até que eu vou explodir de ira. Porque eu estou negando aquela raiva. Sim. Quanto mais eu evitar, né? O ser humano ele evita a evitação. Né? Quanto mais eu evitar, mais aquilo se apresenta. Quanto mais eu reconhecer que faz parte, mais num lugar harmonioso eu vou. Eu não preciso de uma justificativa. É claro que se você observar, né, no dia a dia, aqueles relacionamentos que terminam e que não têm filhos, são mais fáceis a separação, normalmente. Nunca é determinante. Quando você tem filhos, você continua com aquela necessidade de conversar, de falar, de resolver isso ou aquilo do filho. Então, fica mais difícil. O fato de ter tido... tive a sensação, vou deixar mais claro, como se você estivesse querendo assim, uma justificativa para ainda estar mais ligada àquela pessoa. Verdade. Eu queria uma explicação, né? Na verdade. Então, assim, você pode ter tido um aborto espontâneo, como pode também não ter tido. Né? Se você teve, você fala com ele internamente, muito obrigada, você é o pai do meu primeiro filho. Nós tivemos um filho e eu tenho um lugar muito especial para esse filho no meu coração. E fala com o seu filho, meu filho, você é meu filho. E levou cargas pesadas do nosso sistema. Por enquanto, eu fico, na hora certa eu vou estar com você. Mas eu tenho um lugar de muito amor para você no meu coração. E aí, talvez você fique mais tranquila. Certo. Não é só um movimento de falar assim, porque era uma família que eu estou mais conectada. E é como se você tivesse com uma fala que não permite a escolha de fazer diferente. Entende? Entendo, mexeu muito comigo agora. Então, assim, quando você faz o movimento de agradecer tudo que você aprendeu com ele, tudo que você viveu com ele, aprendeu a oportunidade de ter sido mãe pela primeira vez, e libera ele para ele ser feliz, e escolhe ser feliz, né? Inclusive, é assim, por você, meu filho, eu vou viver uma vida feliz. Em homenagem a você, eu vou viver uma vida feliz. Eu vou poder amar e ser amada. E bora para frente. Demanda uma escolha também, né? Mas nesse caso, dessa pessoa ter direito de não permitir essa criança dar continuidade, ficam cargas pesadas sobre ela. Raquel, você está falando que quando a mulher faz o aborto, ficam cargas pesadas sobre ela, é isso? Quando ela decide não permitir que essa criança venha, fica alguma carga para essa pessoa? Se ela ficar culpada? Entendi. Espontaneamente, a pessoa não tem como mesmo, mas se é proposital... Mas às vezes é proposital, mas é porque a pessoa não dá conta. Não é um brinquedinho que ela está fazendo, são as circunstâncias da vida. Mas se ela fica... O que eu posso te garantir, dentro da minha experiência, é que mesmo que a pessoa negue a dor, tem uma dor. Muitas vezes a mulher fala assim, não, isso já está resolvido, não tem nada disso, não. Na hora que você vai ver, lá no fundo, tem uma dor. Mas se tem culpa, claro que fica uma carga muito pesada, mas às vezes não tem culpa. A mulher tem consciência que ela não iria dar conta. Ela tem consciência de que aquilo foi o que ela pôde fazer.
que ela não estava de brincadeira, que foi uma coisa muito séria, mas que ela não poderia ter feito diferente para ela dentro do que era possível. Então, aí ela não tem culpa. Então, não fica... Tem dor. Mas o fato de ter dor não significa que é pesado, não, gente. Todos nós experimentamos a dor. Escolher viver o sofrimento é pesado. Agora, mergulhar na dor e viver a dor não é pesado. Eu vou passar por ela. E ela vai ser um grande professor, vai estar construindo um grande alicerce para mim. Vai virar uma bênção na minha vida. Agora, quando eu nego a dor e escolho ficar no sofrimento, na resenha do sofrimento, querendo que tenha sido diferente, ao invés de fazer um alicerce concreto, eu estou fazendo um alicerce de areia. E vou construir em cima de uma coisa que não é real, que não vai ter sustentação. Aí é como se eu estivesse em cima de uma maldição. E não de uma bênção. Quando eu vivencio tudo que eu tenho para vivenciar por inteiro, aquilo sempre me leva a um lugar de crescimento. E eu posso atravessar aquilo, passar por aquilo. Quando eu fico negando e fico no ressentimento e no sofrimento, é que fica complicado. Que eu fico com aquele negócio. Aí eu não amo a vida como ela é. Eu quero que ela seja diferente. Entende? Quando eu fico culpada que eu fiz um aborto, eu fico sempre na fantasia que eu poderia ter feito diferente. Quando eu não fico culpada, eu tenho absoluta certeza que eu não daria conta. Que foi o que foi possível naquela época. Se fosse hoje, eu até faria diferente, mas naquela época foi o que foi possível. Né? E a nível de maturidade, a nível financeiro, a nível das relações, a nível do que me era cobrado, do que me era imposto, das circunstâncias daquele momento. Entende, Raquel? Fez sentido o que eu falei? Eu estou perdidinha da hora. Que horas são? 8h40. 8h40. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A respeito do aborto, especificamente? Andréia? Oi. Posso perguntar? Pode. Sou eu, Emília. Um abraço, queridona. Eu sei, estou vendo, queridona. Obrigada. Eu vi a hora que você entrou. Tenho certeza que esses olhinhos são uma peneira, ótima. Mas veja bem, eu amei tudo que você falou, mas eu tenho, assim, das leituras, a informação de que isso, às vezes, o aborto, eles dão em alguma leitura que o nome de crime. E dentro do que você colocou... Eu não entendi, falhou um pouco, falhou um pedacinho. Eles dão... Dentro de algumas leituras que eu já fiz, traz uma informação de que a decisão é um crime, certo? E do que você colocou aqui, das duas maneiras, ficou muito leve. Mas a verdade é que o nosso julgamento é que deixa de ser leve. Na hora que eu penso que... não é que eu sou irresponsável, Emília, mas eu sou tomada por um serviço. Então, vamos dizer, esse caso dessa mulher que eu conheci, que fez 14 abortos, ela, na hora que ela falar, eu falo, o quê? 14? Não é? Você imagina a dor que tem atrás disso? Imagina o serviço que essa mulher foi escolhida para fazer. Eu posso pegar o dedo e falar, você é uma criminosa. Como eu posso olhar para ela e falar, quanta coragem. Se colocar a serviço do seu sistema familiar numa posição tão difícil. De vivenciar tanta dor. De não se permitir.
Você entende a diferença? Não estou te escutando. Você está muda. Eu gostei muito do que você trouxe agora, eu acho que clareou para mim essa palavra, né? Que eu também me trouxe um pouco de sofrimento. Eu passei por isso também. Você pode observar que essas mulheres que fazem abortos recorrentes, elas têm um sagrado feminino na ancestralidade muito machucado. Muito machucado. Você vai olhar, tem mulheres que morreram no parto, tem mulheres que não puderam viver o amor, tem mulheres que perderam muitos filhos, tem mulheres que fizeram muitos abortos porque o marido não concordava que ela tivesse filhos, ela era obrigada a abortar, porque naquela época o marido obrigava e ela fazia. Porque ele falava, não tenho dinheiro para sustentar mais uma boca. Então, se você for, à medida que você for observando isso, você vai ver que é um serviço pelo feminino, pelo sagrado feminino, um serviço de dor. E se ela tiver a oportunidade de chegar até você e você puder olhar para ela e puder restaurar um pouco dessa dor e dessa ferida, nós estamos curando a humanidade, gente. É uma cura da humanidade. Com certeza, muito lindo. Né? E o sagrado feminino, ele fala de uma compaixão, de um lugar de amor, de um lugar de respeito, de um lugar de ética, de confiança. É disso que o sagrado feminino fala. Eu devo poder me acolher e acolher o outro do jeito que ele é. É eu poder estar ao lado daquela mulher que não pôde ter aquele filho e falar com ela, tá tudo bem. Eu estou aqui com você. E quando você... Muito obrigada, ficou maravilhoso. A mulher é dona do seu corpo. Eu não acho que é por aí que a mulher é dona do seu corpo, que é por isso que ela faz. Isso é só uma bandeira feminista, que é diferente do sagrado feminino. O sagrado feminino, a mulher, ela acolhe e respeita o corpo dela, ela não precisa sair por aí falando, eu faço quantos abortos eu quiser porque o corpo é meu. Ela, inclusive, ela cuida do corpo dela. Ela cuida do útero dela. Uma boa dica para nós mulheres é escrever uma cartinha para o seu útero. Isso já vai trazer uma grande cura para o seu sagrado feminino. Escreve uma cartinha para o seu útero. Pede a ele desculpa pelas vezes que você permitiu que ele foi desrespeitado. Fala com ele que você sente muito quando você reclamou das cólicas, porque a mulher tem a capacidade de morte e vida a todo mês, de nascer e deixar morrer. É ciclo de morte e renascimento. Esse é o dom da mulher. Então, o que eu posso deixar ir na minha vida? E o que eu posso deixar nascer e florescer na minha vida? Então, se eu cuido do meu útero, eu posso também ter um potinho assim, onde eu coloco uma água ali e vou tratar aquilo como se fosse meu útero. Seu útero está doente, você está com muitas cólicas, está difícil? Cuida do seu útero. Arruma um potinho redondinho, coloca uma água, cuida daquela água, coloca flor, coloca óleo essencial, troca a água, conversa com o seu útero. Escreve uma cartinha para ele. Depois você enterra a cartinha no pé de uma árvore, no pé de uma roseira. E deixa que a natureza termine o serviço de restabelecimento e cura desse seu útero.
Se você já fez um aborto, fala com ele. Se você já teve filhos, agradeça a ele. Se você já teve que tirar o seu útero, fala com ele. Você ainda está aqui. Energeticamente, você ainda está aqui. Você é real. Eu ainda tenho o meu poder de gestar, de nascer e deixar ir. Pode perguntar, Maria Luísa. Boa noite. Boa noite, querida. Quando você fala de dor, eu sei bem como é isso. As pessoas apontam o dedo falando de aborto e tal, né? Minha avó morreu no parto, minha mãe perdeu 3 meninas recém-nascidas. E eu tive que tirar porque a criança morreu aos 3 meses de vida. E como dói você ter que tirar, mesmo sabendo que está morto e tal, você tem que tirar. Então, assim, é muito delicado falar de aborto, é muito delicado você apontar o dedo, porque realmente fica uma dor, e muito grande, por um bom tempo. É uma dor muito grande, e assim... Vamos fazer um movimento com a Maria Luísa, tá? Vamos todo mundo ligar o microfone, e aí eu vou falando alguma coisa para você falar para a Maria Luísa. Tá bom? Ok. Combinado. Raquel, você pode falar para a Maria Luísa? Maria Luísa, eu também. Maria Luísa, eu também. Ângela, fala para Maria Luísa. Maria Luísa, eu vejo a sua dor. Vejo. Vanessa, fala para Maria Luísa. Eu estou aqui para você. Marcela, fala para Maria Luísa. Eu também, Maria Luísa. Maria Luísa, eu também. Eu conheço a sua dor. Eu conheço sua dor perfeitamente. Eu respeito a sua dor. Eu respeito a sua dor. Cida, fala para Maria Luísa. Maria Luísa, na minha família, as mulheres também sofreram. Maria Luísa, na minha família, as mulheres também sofreram. Nós agora somos a oportunidade. Nós agora somos a oportunidade. A oportunidade de curar o nosso feminino. A oportunidade de curar o nosso feminino. Selma, fala para Maria Luísa. Maria Luísa, eu também vejo o amor. Maria Luísa, eu também vejo amor. Vejo também a força. Vejo também a força. A força da sua mãe. A força da sua luz. A força da sua mãe. Mãe. A força da sua mãe. Maria Luísa, eu vejo também a força da sua mãe. Renata, fala para ela. Eu vejo a sua força, Maria Luísa. Eu vejo a sua força, Maria Luísa. Lucinéia, fala com ela. Eu também, Maria Luísa. Eu também, Maria Luísa. Maria Luísa, eu também. Eu também. Eu Maria também. Luísa, como você está se sentindo, Maria Luísa? Nossa, quando eu falei, eu fiquei assim angustiada e a ponto de chorar, e à medida que elas foram falando, foi aliviando, foi melhorando. Fala Agora, assim. É muito importante para mim escutar isso. É muito importante para mim escutar isso. É muito importante para mim saber que eu não estou sozinha. É muito importante para mim saber que eu não estou sozinha. É muito importante para mim
saber que vocês veem e sentem a minha dor. É muito importante para mim saber que vocês veem e sentem a minha dor. E é muito importante para mim que vocês veem a minha força e o meu amor. E é muito importante para mim que vocês veem a minha força e o meu amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também vejo em vocês. Eu também vejo em vocês. Eu também vejo a força e o amor em vocês. Eu também vejo a força e o amor em vocês. Juntas nós podemos. Juntas nós podemos. A serviço Gratidão. da vida nós podemos. A serviço da vida nós podemos. Gratidão. Todas bem? Bem, muito bem. Obrigada. Andréia, Diga. eu quero agradecer por esse movimento que você fez. Foi muito importante para mim também, porque quando eu passei por aquele aborto, eu isolei esse assunto, eu não toquei mais no assunto. Na época eu ainda estava na formação, eu não constelei isso, e achei que era uma coisa de superação até, né? Porque existe a aceitação, e eu tive 1000 motivos para constelar, e isso não foi uma prioridade naquele momento. Mas eu vi o tanto que foi importante cada uma dessas mulheres falando, e é um conforto muito gostoso a gente escutar e saber que tem pessoas que passaram até por situações piores, como o caso da Maria Luísa, que hoje já não tem mais o útero, né, Maria Luísa? E eu ainda tive a bênção de ter outro bebê, né? Mas muito obrigada. Serviu para mim também. Fala assim, Raquel. Thales, você é o primeiro. Thales, você é o primeiro. Você tem 2 irmãos. Você tem 2 irmãos. Um já está lá no céu. Um já tem lá no céu. É o Gustavo, no caso. Ah, Gustavo. Gustavo, você é o primeiro, você tem 2 irmãos e um está lá no céu. Benjamin. Benjamin. Você é o terceiro. Você é o terceiro. E você tem 2 irmãos mais velhos. E você tem 2 irmãos mais velhos. Meu bebê. Meu bebê. Você já está aí no céu. Você já está aí no céu. Por favor, fique como um anjo da guarda para os seus irmãos. Por favor, fique como um anjo da guarda para os seus irmãos. O meu amor por você é enorme. O meu amor por você é enorme. Você é meu segundo filho. Você é meu segundo filho. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu ainda não tinha me dado conta. Eu ainda não tinha me dado conta. Do tanto que você é importante para mim. Do quanto você é importante para mim. Você é muito importante para mim, meu filho. Você é muito importante para mim, meu filho. Por enquanto eu fico. Por enquanto eu fico. Na hora certa, no momento certo, eu vou estar com você. No momento certo, eu vou estar com você. Por enquanto eu ainda tenho muita coisa para fazer. Por enquanto ainda tenho muita coisa para fazer. Então eu fico mais um pouco. Então eu fico mais um pouco. Como é que você está? Tô bem. Tô meio mexida ainda, mas tô bem. Obrigada. Mexe mesmo. Mexe mesmo, né, gente? A gente vai... Principalmente quando a gente junta assim, um grupo de mulheres, isso fica uma coisa sagrada mesmo, sabe? É muito bonito quando isso acontece. E vocês lembram que eu falei, né? Quem está aqui hoje é porque tem que estar. Não acontece de estar alguém que não tem que estar. É assim. Esse aqui é a beleza do movimento, a beleza do fenômeno. Né? Ai, eu quero falar, Andréia. Fala. Então, né?
Bem na hora que você me chama para falar, aconteceu um transtorno aqui, né? Porque eu também tenho uma filha que está no céu, né? Que eu perdi, e o meu filho que estava do meu lado. E parece que foi um movimento, assim, Ele brigou com a cachorra bem na hora. E assim, às vezes eu acho que eu adotei a cachorrinha, né, por causa para colocar no lugar o animal, no lugar da minha filha, né? Daí eu falei, gente, mas que coisa louca, porque ele estava em silêncio, tranquilo, e aconteceu tudo isso na hora, assim, foi muito estranho para É o campo. eu sei, né? Mas é muito eu também. Eu também, Você gente. também, né? Como é que você está se sentindo agora? Eu já tinha feito um movimento a respeito da minha filha, né? Mas é uma coisa que fica marcado, né? A gente fica com esse sentimento de falta, de, né, querer estar perto e tal, mas eu entendo tudo isso. Estou processando melhor. Que bom. Mas alguém quer Muito compartilhar? obrigada. Obrigada a você por compartilhar, querida. Pela confiança. Socorro quer falar. Quê? A Socorro acho que quer falar. Levantou a Pode mão. falar. Quer falar, Socorro? Está no mudo. Boa noite. Boa noite, querida. Quando eu coloquei para você aí a questão da mulher ser a dona do corpo, é porque essa questão do sagrado, ela é muito interessante. E no primeiro momento que você estava falando sobre isso, sobre a questão do aborto, nossa, sim, foi espetacular, André, porque a explicação que você deu disso foi assim, foi transcendental para mim, né? Entendi assim várias coisas, inclusive essa questão da mulher ser dona do corpo. Como você falou, achei interessante no momento que você disse que quando você viu, de repente não tinha mais como ter o teu filho, né? E eu também costumo brincar que eu também tive o meu filho na marca do pênalti, né? Já estava assim, no último momento para ter, porque eu tive ele com 39 anos já, né? Quase 40 anos. Tive um aborto antes, que já trabalhei, inclusive com Tasso sobre isso, né? Hoje eu sei que era uma menina, mas, e assim, já foram várias coisas feitas. Mas essa questão do aborto, ela é uma coisa assim muito, como é que eu posso te dizer? Ainda uma coisa muito de vergonha, de medo, né? De coisas assim, que dependendo de cada pessoa, faz um mito, né? Faz um mito muito difícil de ser organizado, né? Eu também, acho que alguém falou aí que, sim, a outra que que você fez a fala, o meu também ficou 5 dias, a minha filha ficou 5 dias, porque eu não conseguia colocá-la, né? Eu não tinha passagem, então tive que fazer uma coretagem, foi todo um trabalho em cima disso aí. Mas, assim, você vê o quanto tudo isso tem um sistema, né? Tem alguma coisa, o porquê que fica, o porquê que não quer sair, né? Porquê que, além de estar, né? Ela já estava com 5 dias, eu tive que fazer um procedimento realmente para poder fazer isso. É tudo assim muito, né? E depois de um ano, o meu filho nasceu, né? Depois de um ano desse processo, eu fiz um outro tratamento e aí eu consegui engravidar do meu filho, que hoje tem 17 anos. E eu não sei como dizer isso, mas assim, tem uma pessoa
que tem 18 anos hoje muito próxima e que eu sinto muito próxima com 18 anos. Não sei se tu consegue compreender o que eu estou falando com relação a isso. E é uma menina, entendeu? Eu não sei se tem, se não tem, mas assim, eu deixo isso, né? Eu deixo isso. Obrigada por compartilhar com a gente, Socorro. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Gente, eu quero agradecer a noite assim tão gostosa, quando a gente pode compartilhar dessas coisas, dos nossos assuntos de mulher e do amor, né? A gente é muito prazeroso, muito gostoso, dá muito, igual os colombianos falam, com muito gosto, com muito gosto mesmo, poder estar aqui, uma alegria poder estar compartilhando com vocês. Eu agradeço a presença de cada uma, e para aquelas que ainda não estudam com a gente, eu deixo o convite para vir estudar, e se não puderem estudar agora, que sigam vindo nas aulas, acompanhando, proseando, compartilhando as experiências, que é isso que faz sentido. Tá bom? Um beijo bem grande para cada uma, e até breve. Até. Obrigada, Andréia. Obrigada. 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 Obrigada, beijo. Boa noite. Gratidão a todas. Obrigada.